Olá, irmãos de fé. Nossa pergunta de hoje é a pergunta 83. Pergunta que trata sobre uma devoção muito difundida em nosso Brasil, que é: por que eu estou nos vídeos, João? Eu estou aqui sentado e rodando essa cadeira. Não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Fica parado, né? Então, é uma devoção muito difundida, que é a devoção Imaculada Conceição. E a pergunta quer saber exatamente o que é a Imaculada Conceição de Maria. O que significa isso? Né? Dizer que Maria é Imaculada Conceição. Então, a Igreja acredita que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por uma singular, particular, especial graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Vocês lembram que nós falamos que todo ser humano nasce com o pecado original. Então, por um privilégio especial de Deus, por causa de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo não nascesse em pecado, Maria foi preservada de toda mancha. Aquela mancha que todos nós nascemos, ela foi preservada dessa mancha. É isso que ensina o dogma da Imaculada Conceição. Conceição está relacionada a nascimento. Imaculado está relacionado a não ter pecado. Então, Maria não teve o pecado original e nem os pecados pessoais. A crença na conceição sem mancha, ou seja, na concepção sem pecado, existe desde o princípio da Igreja. Hoje, o conceito é equívoco. Ele declara que Deus preservou Maria do pecado original desde o início, mas se refere à concepção de Jesus no ventre de Maria. Nem sequer é uma desvalorização da sexualidade no cristianismo, como se o homem e a mulher se manchassem quando concebem um filho. Não está falando sobre isso. Mas também está dizendo que Maria foi preservada desse pecado. Agora, tem que ter cuidado para não relacionar isso com a relação sexual, achando que o pecado original entra no ser humano por causa da relação sexual. Então, as palavras do catecismo devem ser interpretadas neste sentido. Né? Não se refere à concepção de Jesus no ventre de Maria. Né? Não está falando da concepção de Jesus no ventre de Maria, nem sequer é uma desvalorização da sexualidade no cristianismo, como se o homem e a mulher se manchassem quando concebem um filho. Então, não está, o dogma da Imaculada Conceição não está falando disso. Nem está falando de Jesus Cristo concebido ali, sem pecado. Maria é preservada deste pecado, em vista dos méritos de Jesus Cristo. É complicado às vezes para entender, mas aqui a explicação é só essa. Então, em 1858, Santa Bernadette teve uma aparição de Nossa Senhora, em que esta lhe revelou ser a Imaculada Conceição. Naquele tempo, ainda não se falava sobre isso. Bernadette não tinha condições de dizer por si mesma esta expressão que era teológica. Né? Só os teólogos, talvez, se fosse um teólogo, você poderia dizer, não, ele tirou isso da cabeça dele, porque ele leu num livro, porque ele estudou, mas Bernadette, aquela Bernadette não tinha condições de conhecer esse dogma ou esta formulação primitiva do dogma, ou até mesmo esta expressão daquilo que seria depois o dogma. Bernadette não teria como. Assim como os três pastorinhos não teriam como inventar aquela história toda e passar por tudo aquilo se eles de fato não tivessem visto alguma coisa diferente. Né? Então, da mesma forma, Bernadette também não tinha condições. Então, nós podemos até fazer alguns questionamentos, assim, como é que funciona essa questão de Imaculada Conceição e o que significa isso e tal. Mas o fato é que existe algo mais amplo
está relacionado ao dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi preservada do pecado original. Isso está muito claro no dogma e essa é a nossa fé. Se é dogma, é de fé, não tem discussão, né? Nós aceitamos, porque assim o é. Deus poderia fazer e era conveniente para Deus, para que Jesus Cristo não viesse de uma linhagem de pecado, como nós compreendemos assim, a grosso modo. E se era conveniente para Deus, se ele podia fazer, então ele fez. E a igreja acredita que Nossa Senhora, no primeiro instante de sua concepção, por um privilégio especial de Deus, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Não pelos seus méritos pessoais, mas em vista dos méritos de Jesus Cristo. Essa é a formulação. Porque ela foi preservada do pecado por causa do seu Filho, pelos méritos do seu Filho. E assim está. Bom, por hoje é só. Amanhã nós vamos falar não mais sobre o Yucat em específico, mas sobre a liturgia. Ou melhor, estou confundindo tudo. Daqui a pouco, né? Hoje é sábado, então daqui a pouco nós vamos falar sobre o Evangelho do domingo, que será amanhã. Até mais.